Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que essa sexta-feira seja maravilhosa. E você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Queridos, faça da sua vida um milagre. Se você não souber quem você é em Deus, você não vai ter estabilidade e você não vai resistir a esses dias maus. Há uma enxurrada vindo sobre esse mundo. Nós estamos em um mundo decadente, de imoralidade, de corrupção. E Jesus disse que a única forma de permanecermos firmes, aguentar essas enxurradas, essas enchentes, esses vendavais, é tendo Ele como a rocha, é tendo Ele como a nossa base, a nossa pedra angular. Cristo precisa ser a pedra angular das nossas vidas. É a única forma de permanecermos estáveis, firmes. Paulo, ele vai dizer para nós algo interessante, porque eu vejo que nós, talvez um dos grandes problemas nossos é que nós nos desqualificamos muito. Aí Pedro e João cura o coxo, a gente fala assim, mas era Pedro e João. Aí você olha para a vida de Paulo, você fala, mas era Paulo. E Paulo vai nos dizer que não foi pelas suas habilidades, pelas suas qualidades que Deus o escolheu. Ele escreve, é interessante que ele vai dizer o seguinte, que Deus pela sua misericórdia me achou fiel e me colocou no ministério. Eu, que dantes era blasfemo, perseguidor, insolente, violento. Esse camarada era eu. E Deus, pela sua misericórdia, me achou fiel e me colocou no ministério. Então Paulo, ele sabia que Deus não tinha escolhido ele porque ele tinha alguma habilidade específica, uma capacidade sobrenatural. Não, Deus o capacitou e o colocou no ministério porque ele amava ao Senhor. Ele vai dizer, porque Cristo morreu para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ele vai dizer que Deus o colocou como exemplo de todos aqueles que vão crer nele. Querido, se Deus usou o principal dos pecadores, Ele não pode usar você? Essa sociedade precisa ter um encontro com vidas transformadas pelo poder de Deus. Quem viu Paulo e quem via Paulo não o reconhecia. Ananias, quando Jesus manda ele lá orar por Paulo, ele fala, Senhor, eu tenho ouvido tantas coisas a respeito desse homem. Paulo prendia, Paulo maltratava, Paulo matava. Mas agora esse homem, o principal dos pecadores, teve um encontro com Jesus e se transformou num dos maiores apóstolos, na minha opinião. Então, querido, nós não podemos ser mais um. Certa vez, um professor na escola bíblica disse, o mundo ainda não conheceu o que um homem é capaz de fazer se ele for cheio do Espírito Santo. Lá tinha um jovem de 15 anos, chamado Moody. Moody se levantou e disse, eu quero ser esse homem. E diz a história que Moody ganhou aproximadamente 1 milhão de almas. Ele fez um voto com o Senhor de não dormir sem ganhar uma alma para Jesus. Esses homens eram falhos como eu e como você. Agora, lá em Mateus, Jesus fala algo que me chama a atenção. Jesus diz o seguinte, Cafarnaum, se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, elas teriam sido poupadas. Olha só. Cafarnaum, se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, elas teriam sido poupadas. Sabe o que me intriga? É que lá em Sodoma e Gomorra tinha um homem chamado Ló morando lá, descendente, parente, de Abraão. Poderia estar vivendo as promessas de Deus para Abraão, mas ele escolheu viver além da média, estava lá em Sodoma e Gomorra, misturado. E aí Jesus vem e fala,
Ah, Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra tivesse feito sinais que foram feitos em ti. Querido, sabe o que eu observo? É que Ló está lá, mas é como se não estivesse, ele não influencia. Não há um milagre, não há nada. E aquelas duas cidades são destruídas. Querido, eu me recuso a ser mais um. Eu me recuso a ser indiferente. Se o poder de Deus estiver em nós, se o poder do Espírito Santo estiver em nós, essa sociedade ainda tem jeito. Jesus está dizendo, o que eu entendo com isso é, olha, se tivesse sido feito milagres que foram feitos em Cafarnaum, eles teriam, Sodoma e Gomorra teria se arrependido? Isso quer dizer que se essa geração encontrar com homens cheios do Espírito Santo, como eu e como você, elas vão ver o que Deus é capaz de fazer na vida daquele que crê. Deus é um Deus que transforma, Deus é um Deus que modifica, Deus é um Deus que faz. E a promessa dele é para nós recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a minha pergunta é, o que você fará? Você olha para a vida de Paulo, você pode aceitá-la ou você pode negá-la. Jamais ignorá-la. E assim devemos ser eu e você. As pessoas podem olhar para nós, podem até recusar o nosso ministério, não crer naquilo que estamos falando ou fazendo. Ou elas podem realmente olhar e dizer, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas jamais ignorar o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então, querido, não aceite ser mais um. Querida, não aceite ser mais uma. Não se desqualifique. Paulo sabia que não era ele. E uma das frases mais lindas que eu acho na Bíblia é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Paulo sabia exatamente o que ele estava falando. A vida que Paulo estava vivendo agora não tinha nada a ver com a sua vida antes de Jesus. E essa é a maravilha do Evangelho. Nós somos transformados, nós somos mudados. E a vida que eu vivo agora, diz Paulo, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo para a glória do Filho de Deus. E ele vai dizer uma coisa que é interessante, ele fala assim, eu não digo que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, para alcançar o alvo da soberana vocação de Deus, ou seja, o chamado de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Eu sei que eu ainda não sou o homem que o Senhor quer que eu seja, mas eu já estou deixando as coisas para trás, e eu estou avançando para o meu chamado. Paulo nem sabia que estava escrevendo o Novo Testamento. Mas nesses 2000 anos, milhares e milhares de pessoas foram alcançadas pelos seus escritos. Então ele está dizendo, eu não sei, eu ainda não sou o homem que o Senhor quer que eu seja. Mas eu estou deixando as coisas para trás, eu estou avançando. Eu sei que se eu progredir, se eu avançar, eu terei resultado. Eu falo isso direto, eu sei, Senhor, que eu não sou o homem que o Senhor quer que eu seja. Mas eu também já não sou mais quem eu era. Então, quando você se envolve com Deus, quando você se aproxima de um relacionamento mais íntimo com Deus, que você começa a entrar, aprofundar na palavra, você vai descobrindo as primeiras coisas, o que é que eu tenho que deixar para trás. E dentro da palavra, ela vai se descortinando e revelando o seu futuro. E você começa a correr para ele. Então, querido, não seja mais um. Essa geração precisa de ver. Essa geração precisa ver o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem e de uma mulher cheios do Espírito Santo. Pense nisso. Forte abraço. Ótima sexta-feira. Até mais.